E agora sobre o documentário que explodiu, né, no Brasil, o documentário Até fora do Brasil. fora do Brasil Em alguns também, né? países ele ficou em primeiro lugar. Qual foi sua sensação quando você assistiu assim a primeira vez na íntegra? Você assistiu com exclusividade, né? Eu e minha mãe. Aí a Dona Rosa tá aqui também. Dona Rosa tá aqui. Os primeiros 20 minutos a gente só chorou. É. Eu segurava a mão dela, ela segurava a minha e a gente ficava assim. Aí teve uma hora que eu não conseguia respirar. Porque aí você vai chorando, chorando e entope o nariz. Mas assim, o meu contexto geral, né, os primeiros, independente de ter vivido aquela história, de ser parte da história, de saber tudo que ali foi contado, é Uhum, muito difícil você ver num filme. com Tudo certeza. aquilo. Apesar de achar que foi muito importante, é muito difícil você ver aquilo. É, Eu achei que ele foi feito de uma forma respeitosa e íntegra. Óbvio que se a gente fizesse um filme, tinha que ser uma série e não um documentário. É, para trazer todas as informações, né? Todas mais Uhum, minuciosas. sim. Mas eu gostei demais. Eu achei que foi de uma forma respeitosa, uma forma que contou a história, Uhum. a história real. E achei que esclareceu muitas dúvidas de pessoas que não participaram, que não acompanharam, que não faziam ideia. Sim, Coisas ali que as pessoas viram, curiosidades, novidades, enfim, imagens dela que apareceram ali, muito difíceis para mim. eu Que imagino. essa para mim eu acho que é a parte mais difícil. Mas eu gostei. Acho que o que também me trouxe aqui, talvez, a conversar com você hoje foi ele. É, porque foi depois do documentário que você começou a aparecer em podcasts para Exato. falar. Por isso que eu até te falei no começo que parecia que antes você queria ficar mais na sua, quietinha ali no banco, trabalhando, né? Vivendo sua vida. É aí depois do documentário que aí você veio a público, que a Que a gente sempre procura veio, na quis. verdade, não fui eu que fui atrás. A procura veio Ah, desde fazer o documentário. sim. Então não fui eu que fui atrás de alguém para executar o documentário. Mas na época não iam não iam tanto atrás, por isso que você ficou mais quietinha na época dos fatos? Não, na época dos fatos não existia talvez uma rede social como hoje, né, que Uhum, expõe mais as pessoas. Tinha um sim, Orkut, mas era algo que cada um tinha a sua página ali. É, E eu tinha a minha vida, e eu fui construindo a minha vida. sim. Eu acho que talvez a Carol de hoje, a maturidade e tudo que eu consigo entender de tudo que me aconteceu hoje é diferente daquela Carol. Porque com 26 anos eu fui, 26 ou 25, fui convidada para ser filiada à política, fui convidada a Você não entrar num partido quis. político. Eu não quis, não era aquela Uhum, minha vida. sim. Eu tinha o meu trabalho, eu não tinha, naquela época não era casada ainda, não tinha os meus filhos, mas eu não me via nesse mundo, eu não me via preparada. Uhum, Então, o que aconteceu? Foi uma avalanche que veio depois do documentário, com entrevistas, conversas e falando, e oportunidades de falar, e tanta coisa, e a rede social, o crescimento da rede social, o crescimento de pedidos dentro da rede social. Então, qual foi a minha questão em ir para a política? Dizer que, nossa, eu não estava muito bem lá no meu 12 por 8? Eu estava. Eu não era uma pessoa que não tinha condições, eu não era uma pessoa que não vivia uma vida, inclusive, uhum. muito boa, muito tranquila, dentro do meu rol. é, as pessoas sabiam quem eu era, sem essa exposição. A exposição, ela traz muitas coisas juntas. A exposição da minha família, a É, minha exposição, é dos não estar na minha filhos. casa, são meus filhos, a proteção aos Uhum, meus filhos, são muitas coisas. sim. Só que com essa ajuda eu ficava assim, Carol, me ajuda, porque isso, aquilo. Carol, me ajuda, isso, aquilo. Eu passo por isso, eu passo por aquilo. Eu falava, gente, o que eu posso fazer? Então, assim, eu percebi que somente falando, somente com os meus vídeos, com o meu conteúdo, de ideias minhas, não são coisas que alguém falava assim, ó, você precisa criar isso, porque é isso que vai ser bom para sua rede e para sua imagem. Não, não tem nada Foi disso. tudo orgânico. Tudo orgânico, tudo quem eu sou e o que eu penso, e são as minhas ideias, aquela sou eu. Uhum, Só que eu ficava assim, gente, aí tive, né, saiu uma notícia de que eu ia me filiar, me candidatar.
uma mentira, porque eu não ia me candidatar, porque eu não tinha ideia, porque eu não estava afiliada, porque eu não tinha nada. Uhum. Depois dessa notícia, a pessoa fez um grande benefício pra mim. Porque Nossa, depois dessa notícia foi uma avalanche de convites. de convites para participar de outros partidos. Sim. Então, nessas conversas, como é que eu posso? Então, aí eu fui entrando no meio assim, como que eu posso ajudar? Então, talvez, estando ali, eu tenha propriedade de causa e consiga ser efetiva. Claro. Então, por que não? Uhum. Ah, você está se aproveitando do nome da minha filha. Não, não estou me aproveitando do nome da minha filha. Eu estou usando o que aconteceu comigo para ajudar que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Exatamente. Você está dando voz para muitas famílias que Pra passaram muitas pela famílias, mesma exatamente. coisa. Você tem um conteúdo para estar ali na política. O que Então, falta por que em ele para tantos... política? Por isso. Tá Porque certo. talvez ali eu conseguisse fazer o que hoje eu não consigo. Com certeza. E voltando para o documentário, por que você sentiu que aquele era o momento certo de aceitar que o documentário... Não sei se você poderia falar, não quero. Que vá a Poderia. público, não quero, tira isso. Por que você sentiu que aquele momento estava tudo bem? Na verdade, eu não senti que o momento estava tudo bem. Eu recebi essa proposta. Uhum. O Cláudio Manuel me procurou, falou: olha, tô com uma ideia, tava aqui olhando, já estudei muito esse material, já fiz tudo, tal. E acho que, o que você acha do projeto? Uhum. Falei, maravilhoso, sempre quis fazer isso. Sabe quando você, como uma leiga, não sabe aí que porta você toca pra deixar que se era um livro, se era um documentário, um filme ou qualquer coisa que fosse? Uhum. Falei, maravilhoso, era exatamente isso que eu queria. Então ele me mostrou o projeto dele, pra mim fazia total sentido. Fui lá, marido, olha, recebi essa proposta, esse convite, tal. Falei, não, tem meus filhos. Eu não posso fazer isso com os meus filhos. Eu não posso trazer essa exposição minha e jogar isso pros meus filhos. Como é que eu vou fazer isso com eles? Sim. Meu filho, que na época ainda era menor, né? Porque até o processo todo do documentário demorou. Mas o documentário saiu, ele tinha 7 anos já. Ele já tinha esse discernimento, esse entendimento de captar coisas. Claro, e todo mundo ia comentar no colégio. Exato. Eu falei, eu não posso fazer isso com ele. Isso vai acabar com a vida dele. Aí fiquei. Liguei pra ele, falei, esquece, não vou fazer, não quero. Não quero isso pra mim, não quero isso pros meus filhos, eles não podem passar por isso, quem sabe um dia, beleza, obrigada. Ele falou, Carol, é o seguinte, o documentário não tem sentido se você não participar. A mãe dela contando como era a sua vida com ela, como era a sua história com ela, como era tudo que você passou com ela. Não faz sentido. Eu acho que faz. Ele me mostrou os prós, né? O lado dele, óbvio, os prós do porquê aquilo deveria acontecer. Aí voltei pra minha casa. Vou lá pensar, e pense, conversa com meu marido e tal. Falei, cara, por que não? Sim. Por que não nesse momento? Que eu estou mais preparada pra falar do assunto. O meu filho vai saber de qualquer jeito. Uma hora. Uma hora ele vai saber. Ou seja eu contando, ou seja ele entrando, digitando o nome dela. Exatamente. Entendeu? Liguei pra ele, eu falei, vamos lá. Tô pronta. Então vamos, o que você precisa de mim? Então assim, não é uma produção minha, não foi eu que fiz. É a produtora quem fez, quem executou todo o projeto. Então eu fiz as minhas participações lá, que é o meu relato, tem imagens minhas, a qual eu tô com os meus filhos também, você vê a diferença, lá eles eram pequenininhos ainda, quando houve a gravação, e acho que fez total sentido e foi um sucesso. E foi um sucesso, graças a Deus. Sim. Porque eu vou te falar, tudo que tem o nome dela é um negócio que me impressiona. É isso que eu ia falar. É gigante. Ela é gigante. Toma uma proporção gigante. Ela é gigante. Então, vamos deixar ela mais gigante do que ela é. E se tem alguém que tenha que fazer isso, sou eu, né? Claro, com certeza. Então vamos lá. E você pensa em escrever um livro para deixar agora suas palavras? Olha, não descarto. Acho que neste exato momento aqui que eu estou falando com você, eu não tenho esse projeto. Mas é algo que eu tenho como planos. Eu acho que faz sentido. Sim. Esse plano faz sentido e um livro é sempre mais eterno ainda, né? A gente hoje tem o mundo é todo digital, mas eu acho que um livro, aquela história ali, ela faz bastante sentido. São planos, tá aqui, ó.
Espero que aconteça. Sim, com certeza.